Olá, meus amigos, paz e bem a todos. É o pastor Esaú Neves e eu quero gravar esse vídeo com o tema Cristãos desafiados no tribunal. Cristãos desafiados no tribunal. Sobre esse tema, eu quero lembrá-los que nós há pouco tempo tivemos aqui, ano 2025, o STF do Brasil fazendo a censura nas redes sociais. Só que eles fizeram de uma forma que não colocariam a digital deles, como? Obrigando as próprias empresas, as próprias redes a não postar aquilo que eles acham desagradáveis. E com certeza por detrás eles vão ditando regra, um controle. Mas graças a Deus, a vergonha desse Superior Tribunal Federal está sendo exposta para o mundo e a hora deles chegou. Isso eu estou falando aqui 2025, mês de agosto. Mas no voto que foi feito para a censura, uma ministra, mulher, as pessoas falam, a mulher é capaz, tem que estar em todo lugar. A mulher sim, mas quando nós vemos o conluio do feminismo, ali nós colocamos mulheres. Por quê? Porque nós vemos um monte de deformidades, um monte de problemas, e no voto da ministra, ela, sendo mulher, ela disse o seguinte: eu sei que não é moral, não é ético, não é correto nem espiritualmente censurar, mas nós, no caso os 8 ministros que estavam votando para a censura, não podemos nos sujeitar a tirania de 213 milhões de pequenos tiranos. Mais ou menos isso a colocação dela. Então ela chamou a população brasileira, inclusive a esquerda, porque depois eles censurando, a hora que eles estiverem em desacordo com a esquerda, claro que eles teriam domínio sobre todos. Quando ela usou a expressão 213 milhões de tiranos, ela não quis saber quem sabe mexer com rede social ou não. Ela estava externando poder sobre tudo e sobre todos pelo Superior Tribunal Federal. E aí, irmãos, que entra a nossa parte. Por quê? Porque se somos, segundo o IBGE 2022, 47 milhões de evangélicos no Brasil, praticamente quase um quarto da nação é evangélica. Se fosse pessoas realmente de oração, de propósito com Deus. Irmãos, nós conhecemos um Deus que quando Herodes não deu glória a Deus, foi comido de bicho. Nós conhecemos um Deus que quando Nabucodonosor achou que ninguém podia com ele, que ele era totalmente dono do seu povo, Deus lançou como um animal no pasto. Nós conhecemos pessoas como Judas, que depois que traiu até o Cristo, não suportou o peso da sua consciência devido à santidade dele e foi para enforcamento. Então, se enforcou sozinho. Então imagina, essa corte foi longe demais, imagina quase um quarto da população e esse STF ter chegado aonde chegou. E eu não estou falando de termos ido para a rua para brigar e fazer quebra-quebra, estamos falando de oração, do Deus que quando julga não tem demônios e não tem homem que pode protestar a sentença que ele dá. É o Deus que trata com o seu povo, sabe aquele Deus que quando nós falhamos como filhos dele, o vazio da alma, a angústia nos sufoca. Eu estou falando desse Senhor. Então, observa que ela, ao usar o termo não vamos se sujeitar a 213 milhões de pequenos tiranos, sendo quase um quarto evangélico, ela estava dizendo, no meu entendimento, que ela não temeria nosso Deus, porque ela disse, é contrário até espiritualmente, mas não interessa o Deus dos evangélicos, o Cristo Salvador deles, não importa o querer nem a fé desse povo. E nós temos que lembrar de uma coisa, que ainda que o Senhor disse para dar a César o que é de César,
mas quem criou a terra foi Deus. Salmo 24 fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, no meio de um tempo que nós temos igrejas divididas, igrejas cada uma com a sua doutrina e se dizendo com a mesma Bíblia nas mãos, onde você está vendo um monte de família ser destruída e um monte de falsos casamentos se formando no meio da igreja, por exemplo. Vamos falar do mais forte, porque a família é a base da sociedade. Então, se a família é a base da sociedade, então imagina o que nós estamos vendo no altar. Pessoas trocando, marido trocando de mulher, mulher trocando de marido, como se troca de roupa, outros tipos de casamento que biblicamente você nunca vai achar justificativa, e a Bíblia fala que tal procedimento é procedimento de condenados. Tá entendendo? Nós estamos vendo pessoas viciadas, bem à vontade, porque tal igreja permite isso, permite aquilo, entendeu? Enquanto a regra de fé dos que verdadeiramente servem a Deus é a Bíblia Sagrada. Então, se esta mulher no Superior Tribunal Federal teve coragem de usar essa expressão, dá para você entender o menosprezo que eles sentem pelo povo de Deus. Tipo assim, nós 8 sabemos o que 213 milhões merece e tem que fazer. Ô senhores, vamos voltar ao padrão, vamos nos consertar com o Senhor, vamos pedir misericórdia e graça, porque, irmãos, o Brasil está desperdiçando todas as chances dele de ser um país mais que vencedor. E tudo isso porque muitas placas denominacionais e excesso de apostasia visíveis ou falta de entendimento na maior parte dessas denominações. Deus abençoe, pense e volte ao altar.